Boa noite, queridos. Buenas noches. Que a paz do Senhor Jesus cresça no seu coração. La paz del Señor esté en su corazón. Em Isaías capítulo 32, versículo 17, Isaías capítulo 32, versículo 17. a Bíblia diz La Biblia dice que o efeito da que el justiça efecto de la justicia será a será paz. la paz. E nessa noite nós vamos estar En esta falando noche vamos a estar hablando a respeito do al casamento. respecto del matrimonio. E nós acreditamos que o casamento é o núcleo Y familiar. creemos que el matrimonio es un núcleo familiar. É um novo começo. Es un nuevo comienzo. É um gênesis de uma nova família. Un génesis de una nueva familia. E se esse início da nova família Y si ese inicio de la nueva familia ela está bem fundamentada na justiça de Deus está bien sentimentada en la justicia de Dios e no amor de Deus, y en el amor de Dios, toda essa casa será bem sólida. toda esa casa será bien sólida. Se o casal Si el matrimonio, si la pareja não estiver bem fundamentado na justiça de Deus no estuviera bien cimentada en la justicia de Dios e no amor de Deus, y en el amor de Dios, isso irá comprometer essa família. irá a comprometer la familia. A primeira coisa compromete o casamento La primera parte compromete el matrimonio e a segunda coisa y la segunda parte compromete a fundamentação compromete la cimentación da educação dos filhos. de la educación de los hijos. E toda vez que um fundamento ele é mal estabelecido, Y toda vez que una cimentación es mal establecida, ele em algum momento en algún momento ele será provado será probado e então vai ser demonstrado y entonces va a ser demostrado se o nosso casamento si nuestro matrimonio e se a educação dos nossos y filhos si la educación de nuestros hijos ele está fundamentado na justiça divina está cimentada en la justicia divina ou ele está fundamentado na justiça o humana. en la justicia humana. As duas Las justiças, dos justicias elas não se misturam. no se mezclan, Elas têm resultados totalmente tienen diferentes. resultados completamente diferentes. E nessa noite nós queremos dar continuidade Y en esta noche vamos a dar continuidad àquilo que nós falamos ontem para as mulheres, lo que hablamos ayer con las mujeres, porque hoje estamos, juntos. porque ahora estamos juntos. E eu quero ler Efésios capítulo 5, Y quiero leer Efesios capítulo 5, eu quero ler o versículo 25 el versículo 25 e 26. y 26. Eu quero começar falando na ótica da mulher para com a expectativa que ela tem para com o seu marido. Quiero primero hablar de la óptica de la mujer que tiene con su marido. Isso é muito interessante, Es muy interesante porque quando o homem entende Quando o o homem- que a mulher espera, porque cuando el hombre entiende que la mujer espera, isso vai entrar em ordem o casamento. eso va a entrar en orden en el matrimonio. E um casamento em ordem, Y un matrimonio en orden. nós teremos uma família em ordem. Tenemos una familia en orden. Nós teremos uma casa bem construída. Una casa bien construida. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: Efesios 5:25 están. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, ontem nós falamos a respeito do Ayer hablamos al respecto de o quanto a mulher tem uma extrema necessidade cómo la mujer tiene una extrema necesidad que o marido ame a sua esposa. que el marido la ame. Mas esse amor, Mas ese amor ele tem a ver com o amor de Cristo. tiene a ver con el amor de Cristo. E todo homem vai precisar discernir Y todo hombre tiene que discernir que tipo de amor ele tem para com a sua esposa. qué tipo de amor tiene él con su esposa. Porque nós temos dois tipos de amor. Porque tenemos dos tipos de amor. Nós temos o amor humano El amor humano e nós temos o amor divino. y el amor divino. O amor humano é limitado, El amor humano es limitado, ele é condicionado, e esse amor humano, y ese amor humano ele é como se fosse uma areia. como si fuese una arena. Quando vier a pressão do casamento, Cuando viene la presión del matrimonio ou vier a pressão de uma circunstância, o la presión de alguna circunstancia, ela é como uma chuva. es como una lluvia E aí essa estrutura ela começa
começa a ruir. y esa estructura comienza a deshacerse. A relação começa a ficar comprometida. La relación empieza a ser comprometida. Essa, em poucas palavras, é a descrição do amor humano. En pocas palabras es la descripción del amor humano. Mas nós temos um outro tipo de amor, Más tenemos otro tipo de amor, que nós chamamos amor ágape. que llamamos amor ágape. Eu acredito que todos nós conhecemos. Yo creo que todo el mundo aquí conoce. Eu acredito que ninguém nunca ouviu falar a respeito do amor Yo creo ágape. que no hay alguien que nunca escuchó ese amor ágape. Porém, o problema não é escutar. El problema no es escuchar, O problema é praticá-lo. el problema es practicarlo. Porque o amor ágape, Porque el amor ágape ele é exatamente do padrão de Deus. es exactamente el patrón de Dios. Então ele pede para os maridos Entonces Él le pide para los maridos, para que ele venha amar essa esposa. para que venga a amar a su esposa. E quando esse marido aprende a amar, Y cuando ese marido aprende a amar, porque ele é um aprendizado, porque es un aprendizaje, você não nasce sabendo amar dessa forma. no naces sabiendo cómo amar de esa manera. Você não nasce com esse amor. No naces con ese amor. Esse amor, Ese amor, ele nasce Él nace no dia em que você entregou sua vida a Jesus en el día Cristo. que tú entregaste tu vida a Jesucristo. Porque no dia em que você entregou sua vida a Jesus, Porque el día que tú entregaste tu vida a Jesús, ele derramou esse amor sobrenatural Él derramó ese amor sobrenatural no nosso en espírito. nuestro espíritu. E a partir desse derramamento desse amor, y a partir de ese derramamiento de ese amor, agora eu preciso aprender a viver nesse amor. ahora yo necesito aprender a vivir en ese amor. Então todos os homens terão que aprender a andar nesse amor. Entonces todos los hombres tienen que aprender a andar en ese amor. Porque nós não sabemos amar dessa forma. Porque no sabemos amar de esa manera. E então precisamos entrar nessa escola do amor. Entonces necesitamos entrar en esa escuela de amor. E como que eu tenho certeza se eu estou atuando nesse amor? ¿Y cómo que yo sé si estoy actuando en ese amor? Ou se eu estou nessa escola de amor? O si estoy en esa escuela de amor. A sua primeira lição de casa, Tu primera lección de casa, você vai ter que amar a sua esposa. vas a tener que amar a tu esposa. E o fruto desse amor, Y el fruto de ese amor, a Bíblia diz la Biblia dice que você vai santificar essa mulher. que tú vas a santificar a esa mujer. Então, a esposa, Entonces la esposa, ela espera ella espera que todo homem que todo hombre aprenda aprenda a santificar a sua mulher. a santificar a su mujer. E quando o homem, então, ele começa a santificar essa Y mulher, cuando el hombre empieza a santificar a su mujer, ele vai ter um resultado maravilhoso dessa santidade, él va a tener un resultado maravilloso de esa que santidad, é o sonho de todo homem, que es el sueño de todo hombre, de ter uma mulher submissa. de tener una mujer submisa. Quando a mulher ela entra em santidade, Cuando la mujer entra en santidad, ela vai aprender a se submeter a esse homem. ella va a aprender a someterse a ese hombre. E é tão interessante porque essa lição todo casal vai precisar praticar muito profundamente dentro de casa. Es importante que todo matrimonio tiene que aprender a practicar mucho dentro de casa. Porque se nós não conseguimos praticar dentro do nosso lar Porque si no conseguimos practicar dentro de nuestro hogar esse nível de santidade, ese nivel de santidad, dificilmente nós vamos conseguir praticar fora. difícilmente vamos a poder practicar de fuera de casa. E dificilmente nós vamos conseguir praticar na casa de Deus. Y difícilmente vamos a poder practicar en la casa de Dios. O maior nível de santidade El é ma- dentro dos nossos lares. El mayor nivel de santidad es dentro de nuestro hogar. Então eu quero já caminhar para um pouquinho mais profundo. Entonces quiero caminar un poco más profundo. Então, como poder ajudar você que é varão? ¿Cómo poder ayudarte a ti, varón? Como você discernir se você está praticando a escola do amor ¿Cómo poder discernir si estás practicando la escuela de amor? com a sua esposa Como su esposa, e ver se ela está adentrando nesse processo de y santidade, ver si ella está entrando en ese proceso de santidad. porque você vai exercer autoridade sobre ela. Porque vas a ejercer autoridad sobre ella. E se você consegue exercer autoridade sobre a sua Y esposa, si consigues ejercer autoridad sobre tu esposo, você é o homem mais bem-sucedido na face da terra. tú eres el hombre con más éxito en toda la tierra. Se você não consegue exercer autoridade sobre
sua esposa, si no consigues ejercer autoridad sobre tu esposa, ajudá-la pelo amor, entrar em santidade. ayudarla con amor a entrar a santidad, Qualquer outro lugar que você exercer autoridade, cualquier otro lugar que tú ejerzas autoridad, você não será bem-sucedido. no serás con éxito. Porque Deus, ele começa sempre no Gênesis. Porque Dios siempre comienza en Génesis. Ele sempre começa com algo inicial. Siempre comienza con algo inicial. Então, quando Deus começa algo no início, Cuando Dios comienza con algo en el inicio, então a família é o início. entonces la familia es el E inicio. seu marido ama a esposa, Y su marido ama a su esposa, e a esposa está submissa a esse marido, y la esposa está submisa a ese marido. e essa está em ordem, esse comando de autoridade. Y ese comando de autoridad está en orden. Isso mostra de que você está em ordem para com Deus. Y así estás en orden con Dios. Porque a Bíblia diz que o Cristo é o cabeça do marido, Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza del marido e o marido é o cabeça da mulher. y el marido es cabeza de la mujer. E se isso estiver em ordem, Y si eso está en orden, a mulher vai conseguir ser uma boa mãe, la mujer va a poder ser una buena madre. e você vai conseguir ser um bom pai. Y tú vas a conseguir ser un E buen padre. todos os filhos vão entrar nesse mesmo comando de autoridade e de ordem. Y todos los hijos van a poder entrar en ese mismo comando de E toda a autoridad. De orden. família vai andar em Y santidade. toda la familia va a andar en santidad. E quando a família está em Y santidade, cuando la familia está en santidad, nós teremos uma igreja em santidade. tenemos una iglesia en santidad. Agora, o que é muito invertido Lo que está invertido, é quando nós praticamos a santidade, queremos praticar a santidade. cuando queremos practicar la santidad, Primeiro fora da nossa casa primero fuera de nuestra e em casa segundo lugar dentro da nossa y casa. después en nuestra casa. E nós não vamos ser Y bem-sucedidos no tenemos nisso. éxito. Então agora eu quero falar um pouquinho a respeito dessa santidade. Entonces quiero hablar un poco de esa santidad. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: versículo 3 y 4. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Esse texto aqui está dizendo que quando nós não conhecemos a justiça de Deus, Este texto dice que cuando no conocemos la justicia de Dios e não conhecer a justiça de Deus, y no conocer la justicia de Dios, é como se fosse uma área de ignorância da nossa vida. es como si fuese una área de ignorancia en nuestra vida. E ignorância não é sinônimo de burrice. Ignorancia no es sinónimo de ser tonto. Ignorância é um sinônimo de algo que me é desconhecido. Ignorancia es sinónimo de algo que me es desconocido. Algo que eu não fui treinado e não desenvolvi. Algo que no fui entrenado y no desenvolví. Então eu preciso sair da ignorância. Entonces necesito salir de la ignorancia. E ainda mais, Y todavía más. eu creio que o pastor Cote já esteve aqui ministrando. E pastor Cote? Koch. Yo creo que el pastor Koch ya estuvo aquí ministrando. E ele ministra muito a respeito de cura e restauração. Y él ministra mucho al respecto E de ele cura. usa uma frase que eu gosto muito. Y él usa una frase que a mí me gusta mucho. Ele fala que ignorância Él dice que ignorancia é a mesma coisa que trevas. ¿es misma cosa que qué? Trevas. Es lo mismo que oscuridad, que tinieblas. Então, quando nós somos ignorantes no que diz respeito à justiça de Deus, Entonces, cuando somos ignorantes en cuanto al respecto de la justicia de isso Dios, quer dizer que é uma área de trevas na nossa vida. eso dice que hay una área de tiniebla en nuestra vida. E aplicando isso para o nosso casamento, Y aplicando eso en nuestro matrimonio, isso quer dizer que se eu sou ignorante em respeito à justiça de Deus, quiere decir que soy ignorante respecto a la justicia de Dios. provavelmente eu não sei praticar a santidade dentro do meu casamento. Probablemente no sé practicar la santidad dentro de mi matrimonio. Sendo que a ordem de Deus Siendo que la orden de Dios é Cristo sobre o homem es Cristo sobre el hombre e o homem sobre a y hombre mulher sobre mujer. e assim o casal sobre os Y filhos. así el matrimonio sobre los hijos. E a santidade ela vem sobre a cabeça Y la santidad viene sobre e la ela cabeza vai escorrendo até a orla das y vestes. va bajando hasta el lugar de las vestiduras. E essa unção de Y santidade, esa unção de santidade,
unción de santidad, ela tem que estar fluindo dentro da nossa casa. tiene que estar fluyendo dentro de nuestra casa. Isso tem que ser algo natural. Tiene que ser algo natural. E quando isso é Y natural, cuando es natural, descendo do cabeça ou do maior até o menor, viniendo del mayor al menor, a graça de Deus começa a pairar dentro dos nossos la gracia de Dios lares. comienza a andar dentro de nosotros. Mas esse texto está dizendo Mas este texto está diciendo que Paulo, ele debaixo de uma revelação de Deus, que Pablo, debajo de una revelación de Dios, ele convivendo no meio dos irmãos, el conviviendo en medio de los hermanos, ele começou a discernir que alguns eram ignorantes, comenzó a discernir que unos eran que estavam ignorantes, andando em trevas, que estaban andando en tinieblas, porque não conheciam a justiça porque de no Deus. conocían la justicia de Dios. Porque a justiça de Deus, ela nos promove a paz. Porque la justicia de Dios nos promueve la E paz. somente quando eu conheço a justiça de Deus, Y solamente cuando conozco la justicia de Dios, eu vou saber o que é a verdadeira santidade. voy a conocer lo que es realmente la santidad. E essa é uma das funções que nós devemos investir muito no nosso Y esa es una de casamento. las funciones que tenemos que invertir en nuestro matrimonio. Eu gostaria que abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, versículo 19. Me gustaría que a Romanos capítulo 6, 19. 19. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão para a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Então esse texto está dizendo que todos nós tivemos um encontro com as trevas no passado. Este capítulo está diciendo que tuvimos un encuentro con las tinieblas en el pasado. E quando nós estávamos envolvidos com as Y trevas, cuando estábamos envueltos con las tinieblas, o nosso corpo físico, nuestro cuerpo físico, ele produzia frutos de maldade. él producía frutos de maldad. Mas agora nós que estamos em Cristo Mas ahora que Jesus, estamos en Cristo Jesús, nós devemos entender a justiça de Deus. debemos entender la justicia de E Dios. agora nós devemos oferecer o nosso corpo Y debemos ofrecer nuestro cuerpo em justiça. en justicia. Porque quando nós oferecemos o nosso corpo entendendo a justiça de Deus, Cuando ofrecemos nuestro cuerpo entendiendo la justicia de Dios, isso vai produzir santidade. va a producir santidad. E eu quero então já finalizar. Quiero finalizar. Então, como você, homem, pode estar produzindo a santidade, né, junto com sua esposa? ¿Cómo tu hombre puede estar produciendo santidad junto a tu esposa? Então, quando você está num momento relacional com ela, do teu dia a dia, Cuando están relacionándose día a día con tu esposa, você vai estar num momento onde que você terá que trazer direção para sua esposa. va a haber un momento que vas a tener que traer dirección a tu esposa. E a direção que você trouxer para ela, Y la dirección que traigas para ela vai precisar se submeter a essa direção. ella va a tener que someterse a esa dirección. Agora, aonde que entra o fruto da justiça? Ahora, ¿dónde entra el fruto de la justicia? Que você que é homem, Que tú que eres hombre, você tem essa responsabilidade de direcionar essa esposa. tienes esa responsabilidad de dar dirección a tu esposa. Mas para você ter uma direção, Para tú tener una dirección, você não pode direcionar ela no puedes darle dirección a sem ella primeiro ter a direção de Deus. sin tener dirección de Dios. Porque se você tiver a direção de Deus como seu cabeça, Porque si tú tienes dirección de Dios como la cabeza, você vai ter paz no seu coração. vas a tener paz en tu corazón. E a sua esposa também terá paz na direção que você trará a Y tu ela. esposa también tendrá paz con la dirección que le das. E quando nós falamos então de justiça, Entonces, cuando hablamos de justicia, quando você for direcionar a sua esposa cuando vayas a direccionar a tu esposa e você não tiver esse senso de segurança da parte de Deus, y no tengas ese seguro de la parte de Dios, pode ser que você esteja direcionando ela pela sua justiça própria. puede ser que le estés dando dirección en base a tu propia justicia.
E se você direcionar a sua esposa com a sua justiça própria, Y si direccionas a tu esposa con tu propia um justicia, dos grandes sinais, una de las grandes señales, ela não vai te respeitar nessa direção. no te va a respetar en esa dirección. Ela vai se sentir insegura. Se va a sentir insegura. Ela vai, às vezes, até se rebelar contra você. Muchas veces puede rebelarse contra ti. E quando há resistência da parte da mulher, Y cuando hay resistencia de la parte de la mujer, existe algo que não está em ordem. hay algo que no está en orden. E você, o varão, tem que voltar para Deus, Y tú, varón, tienes que regresar a Dios para ver se essa direção está certa. para ver si esa dirección está correcta. E se você estiver certo dessa direção, Y si estás correcto en esa dirección e você vai tomar essa decisão, y vas a tomar esa decisión, e se sua esposa estiver resistente a você, y si tu esposo está resistiendo a ti, você vai poder estar seguro de poder decidir, porque o Senhor é a tua justiça, pues vas a estar seguro de decidir porque Jesucristo es tu justicia, e aquele resultado vai ser positivo, y ese resultado va a ser positivo, e a rebelião da sua esposa vai aparecer, y la rebelión de tu esposa va a aparecer. e depois que aquele resultado positivo der certo, Después de ese resultado positivo dar correcto, você vai conseguir chamá-la. vas a conseguir llamarla. E aí você, como autoridade, vai aí- poder trabalhar a rebelião dessa esposa. Y ahí con autoridad puedes trabajar la rebelión de tu esposa. E a rebelião, Y la rebelión nós chamamos também um outro nome, también lo llamamos de otra manera, que é a mesma coisa que que independência. es lo mismo que independencia. Então, se você agir dessa maneira, Si actúas de esa manera, você que é varão, tú que eres varón, as suas decisões vão ser tus bem-sucedidas. decisiones van a ser correctas. Mas mesmo que a sua esposa esteja em rebeldia ou independência, Mismo que tu esposa esté en rebelión o porque você independencia, está numa posição justa diante de Deus, porque estás en una posición justa delante de Dios, você vai ter autoridade para chamá-la e ministrar a santidade na vida dela. vas a tener autoridad para llamarla y ministrar santidad en la vida de ella. E assim você vai estar santificando essa Y mulher. así vas a estar santificándola. E dessa forma esse lar vai entrando em Y de esa ordem. forma el hogar va a entrar en orden. Agora, o que um lar ele se torna bagunçado? Cuando el hogar se vuelve desarreglado, É quando o homem vai direcionar, cuando el hombre va a direccionar, seja a esposa ou os filhos, sea la esposa o los hijos, porém, a direção desse homem é porque ele está em rebelião ou independência de Deus. sin embargo, la dirección del hombre, porque él está en rebelión o en independencia de Dios. E aí, quando o homem está numa independência ou ele está numa rebelião, Y cuando el hombre está en una independencia o rebelión, essas decisões não darão certo. esas decisiones no van a estar correctas. Ou então, mesmo quando dê errado, não tem paz naquela situação. O mismo cuando esté incorrecto, no va a haber paz en esa decisión. E aí o homem vai ser muito tentado Y el hombre va a tener mucha tentación, a acionar uma raiz que nós chamamos do orgulho, va a accionar una raíz que llamamos de orgullo, aonde que às vezes as coisas estão dando errado, donde a veces las cosas están siendo incorrectas, ou às vezes até dando certo, o a veces estando porém correctas. há a falta da paz de Deus nessa situação. Sin embargo, hay falta de paz de Dios en esa E aí o situación. homem não reconhece de que algo está errado. Y el hombre no reconoce que algo está incorrecto. E quando essa estrutura de orgulho ela está fluindo, né, do cabeça para a sua esposa e para os seus filhos, Y cuando esa estructura está viniendo del padre para la esposa y para los hijos, isso é um sinal de que a justiça própria está atuando. esa es señal que la justicia propia está actuando, Isso é um sinal de que há trevas que estão que las atuando. tinieblas están actuando. Então, às vezes, nós vamos passar por derrotas, Vamos a pasar por derrotas, não porque Deus quer o nosso mal, no porque Dios quiere nuestro mal, não porque Ele quer se vingar de nós, no porque se quiere vengar de nosotros, mas como diz em Hebreus capítulo 13, como dice en Hebreos 3, Deus, como um bom pai, como un buen padre, Ele nos disciplina, nos disciplina, Ele nos corrige, nos corrige, porque Ele nos ama. porque nos ama. E às vezes as circunstâncias é uma forma de Deus nos Y disciplinar, hay circunstancias y es la forma que Dios nos disciplina, para que nós venhamos a reconhecer as nossas estruturas de justiça própria. para que reconozcamos las estructuras de justicia propia E nós venhamos a novamente converter o nosso coração ao Senhor. y vengamos a convertir nuestro corazón a Dios.
E aqui falando de justiça Y própria, hablando de justicia propia, estou falando de circunstâncias que são fáceis de discernir. estoy hablando de circunstancias que son fáciles de discernir. Mas eu quero dar mais um exemplo, Pero quiero dar más un ejemplo, aonde que às vezes a justiça própria não é tão fácil de discernir. donde la justicia propia no es tan fácil de discernir. Às vezes o marido não está debaixo de um comando de Deus, Muchas veces el marido no está debajo del comando de Dios, não está debaixo de uma direção de Deus, de una dirección de Dios, mas ele usa de autoritarismo, no usa autoritarismo, ele usa de controle, de control, ele usa de manipulação, manipulación ou então de domínio, o dominio, para então tomar as para así decisões. tomar decisiones. E toda vez que há uma tomada de decisão, Y siempre que hay una toma de decisión, debaixo de controles, debajo de controles de domínios, de domínios e de y manipulação, manipulación, ali habita Aí a há- justiça própria. ahí hay justicia propia. E essa arquitetura ou E essa Y estrutura, esa estructura ela também é frágil. también es frágil. E de alguma forma isso virá à tona em algum Y momento. después viene en algún momento. E Viene às a flor. vezes é muito sutil a manipulação Y a veces dentro es do muy casamento. sutil esa manipulación. Aonde coisas simples às vezes nós decidimos. En cosas simples que decidimos. Às vezes o marido decide algumas A coisas veces el marido decide algunas cosas e ele não quer ser totalmente transparente y no, para com quiere sua ser, y esposa. no quiere ser transparente con su esposa. Mas para ele não precisar ser totalmente transparente com a esposa, Y para él no ser tan transparente, ele libera ela também a tomar decisões. él la deja a ella tomar decisiones. Isso nós chamamos uma estrutura de manipulação, Llamamos de una estructura de manipulación. aonde que o marido não precisa ser 100% transparente, Donde el marido no necesita ser 100% e ele então transparente. tenta compensar a Intenta esposa, compensar a la mujer, deixando ela também tomar decisões dejándola tomar sozinha. decisiones. E no início funciona que é El uma inicio beleza. funciona. O homem decide algumas coisas El hombre decide algunas e a cosas mulher decide y la outras. mujer otras. Porém são pequenos desvios Son pequeños desvíos aonde que as trevas começam a reinar Donde nas la decisões tiniebla masculinas comienza a reinar las decisiones masculinas e as trevas começam a reinar nas decisões y las femininas. tinieblas comienzan a reinar las decisiones femeninas. E quando nós percebemos, Y cuando percibimos, nós temos dois cabeças nessa tenemos dos casa, cabezas en la casa. aonde que o marido decide algumas El coisas marido decide algunas cosas e a mulher decide y la outras. mujer otras. E não há uma Y coerência no hay una e coherencia, não há uma ordem. ni una orden. Então são todas essas estruturas, Son esas estructuras aonde que a justiça própria atua, donde la justicia propia actúa, aonde as trevas atuam, las tinieblas actúan. e a Bíblia diz que eu preciso andar na luz, Y la Biblia dice que yo necesito porque andar a en la luz, luz, porque la luz, ela faz com que ella hace que novamente haja ordem. que haya orden. E eu quero terminar voltando ao texto de Efésios capítulo 5, Quiero terminar regresando al texto e de aí já vou Efesios passar para o pastor Harold. y voy a pasar para el pastor Harold. Efésios capítulo 5, Efesios 5, versículo 11. 11. Vou começar do 8, diz: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham todas elas à luz. E o versículo 13: Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Então, se nós queremos manter em Si ordem queremos mantener el orden, a nossa vida conjugal, nuestra vida de matrimonio, andando em santidade, andando en santidad, andando em justiça, andando en justicia, precisa tudo estar em ordem. necesita estar en orden. Sejam elas as coisas certas Sean correctas ou sejam elas coisas o erradas. sean cosas no Porque ciertas. aonde há luz, Donde hay luz, ali Deus reina. ahí Dios reina. E até mesmo em erros que às vezes nós Y cometemos. hasta en errores que cometemos, Porque a luz mostra os nossos erros. la luz muestra nuestros errores. Mas se nós trazemos para a luz Si muestra errores para unos, até mesmo os nossos erros,
Se nós trazemos também as coisas erradas para a luz. Si traemos las cosas que no están correctas a la luz, O Senhor pega aquilo que está errado el Señor toma eso que está incorrecto e Ele nos ajuda a alinhar. y nos ayuda a alinear. E dessa forma Ele nos abençoa. Y de esa manera nos Porque bendice. aonde há luz, Porque donde hay luz, o Senhor pode el abençoar. Señor puede bendecir. Então eu termino Y yo termino dizendo diciendo, que dos maiores desejos do coração da mulher uno de los mayores deseos del corazón de la mujer, é que o homem realmente venha a ser o cabeça, que el hombre venga a ser la cabeza, que ele direcione essa que mulher, direccione la mujer. e mesmo se a mulher estiver em rebeldia, Y así que, aún así que estuviese en rebeldía la mujer, você não recue, no retrocedas. porque se você estiver em ordem com Porque Deus, estás en orden con Dios, você vai poder tomar aquela decisão, puedes tomar esa decisión e a rebeldia da mulher vai ser trazida à luz. y la rebeldía de la mujer va a ser traída a la luz. E você terá uma grande Y oportunidade tendrás una gran oportunidad de trabalhar essa mulher. de trabajar esa mujer. E se você conseguir trabalhar a sua mulher, Y si consigues trabajar tu mujer, você está no mais alto nível de liderança. subes a un nivel más alto de O homem liderazgo, mais bem con sucedido. más éxito. Porque se você consegue santificá-la com a ajuda do Espírito Santo, Porque si consigues santificarla con la ayuda del Espíritu Santo, você não terá problema de exercer essa autoridade em nenhum outro no, lugar. no tendrás problema de ejercer tu autoridad en cualquier Quando otro lugar. você sair da sua casa Cuando sales de tu casa e você promover a santidade de Deus em y outros promueves la relacionamentos, santidad de Dios en otras relaciones, você vai ser bem vas a sucedido, tener éxito. porque você está conseguindo dentro do seu Porque lar. estás consiguiendo dentro del hogar. Então eu termino Yo termino dizendo: diciendo, nós mulheres, nosotras mujeres, não tenha medo se a rebelião vir à luz, no tengas miedo si la rebelión viene a la luz. e aceite o seu marido te santificar, Y acepta que tu marido te porque santifique. isso é uma bênção. Porque es una bendición. Deus abençoe em nome de Dios Jesus. los bendiga en nombre de Jesús. Muito bom, glória a Deus. Muy bueno, gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. Ah, Jesus. Ah, Jesús. É bom demais. Casamento é bom demais. né? Matrimonio es muy bueno. É muito bom. É o projeto de Deus. Es proyecto de Dios. E tudo Y que todo lo que vem do coração de Deus viene del corazón de é Dios maravilhoso. es maravilloso. É bom. Es bueno. É, nós, os seres humanos, Nosotros los seres humanos que destruímos que isso. destruimos eso. Mas Deus está restaurando isso. Mas Amém? Dios está restaurando. Amén. Minha esposa começou com um texto de Efésios, Mi esposa comenzó con un texto en Efesios onde ela Donde- leu que o homem deve amar a sua que esposa. el hombre tiene que amar a su esposa. A mulher tem necessidade de ser amada. La mujer tiene necesidad de ser amada. Tem alguma mulher aqui que não quer ser amada? Hay una mujer que no quiera ser amada. Tem alguma mulher aqui que precisa ser amada? Hay una mujer que necesita ser amada aquí. Amém? Diga para o esposo, Diga para o ao seu esposo. lado, o homem, ao seu lado, eu preciso ser amada. Quiero ser amada. Você sabe como que ama a mulher? ¿Sabes cómo amar a tu mujer? Com cartão na mão? Con la tarjeta de crédito en la mano. Como que você ama sua mulher? ¿Cómo que amas a tu mujer? Você já perguntou uma vez para ela ¿Ya le preguntaste alguna vez? como que você se sente amada? ¿Cómo que tú te sientes amada? Que às vezes a gente acha que ela está sendo amada e estamos dando bola fora. Muchas veces pensamos que está siendo amada y estamos Você tem en que el lado tem incorrecto. que ter um feedback. Tienes que tener un feedback, Ela se sentir retorno um retorno de sentir bem que você está sendo amada mesmo, de tú saber que estás siendo amada. para não gastar a energia em Para no gastar direção energía errada. en dirección incorrecta. Então a mulher precisa ser amada. Entonces la mujer necesita ser amada. Agora esse texto diz que assim como Jesus ama a igreja, Ahora en este texto dice que así como Jesús amó a la iglesia, não é de um amor no es un amor, humano, no es amor humano, é um amor sobrenatural, es un amor sobrenatural, é um amor incondicional, incondicional, o amor ágape. ágape. Isso é demais, hein, mulher? Eso es mucho. Né? Ser amada assim
Um amor sobrenatural. Imagina o que vai Imagina acontecer. un amor sobrenatural. Eu tô aprendendo Yo ainda. estoy aprendiendo. Eu não sei tudo ainda. Yo no sé tú. Eu estou aprendendo. Yo estoy aprendiendo. Eu tive que sofrer para Yo aprender. tuve que sufrir. Achava que estava amando, Creía que estaba amando. aí você descobre que Ahí descubres que no. nada. Nada. Mas Deus é bom. Mas Dios es bueno. Deus nos ajuda. Él nos ayuda. Só que eu quero colocar de outra forma. Yo quiero colocar de otra manera. O homem El também hombre también precisa ser amado. necesita ser amado. Você sabia disso? ¿Sabías de eso? As mulheres sabiam disso? ¿Las mujeres sabían de eso? Que o homem precisa ser amado, Que el hombre necesita ser amado, não como filho. no como hijo. Tem mulher que ama o marido como se fosse Ai. um filho. Hay mujeres que aman al marido como hijo. Não, filho é o diferente. No, hijo es diferente. Tem que amar o filho, Tiene que amar al hijo, mas tem que amar o marido mas tiene que amar al como marido. o marido. Como o homem. marido. O texto em Efésios El texto en Efesios coloca de uma outra maneira. coloca de otra manera. Ele diz: Dice, homens, ame a sua hombres, esposa, amen a sus mujeres, assim como Cristo ama a igreja. así como Cristo ama a la E iglesia. mulheres, respeitam o seu marido, Respeten a su marido, ou se submetam ao seu ou se marido, submetam a seu assim marido, como a igreja a Cristo. así como la iglesia a E Cristo. às vezes a gente perde o E muitas vezes- sentido total disso, Muchas veces perdimos el sentido de eso, porque nós achamos que então o homem ele só precisa de mulher submissa. porque a veces creemos que el hombre solo necesita una mujer submisa. E aí não consigo ser aquela mulher submissa, Y ahí no consigo ser esa mujer submisa. porque ele exige cada coisa que Porque não él tem exige nada a cada ver, cosa que não tem nada a ver. que no tiene nada. Troque aquela palavra Cambien, submissa, cambien esa palabra né, de sumisa, submissão, de submisión, por amor, por amor. porque Porque não há submissão verdadeira no hay sumisión verdadera sem amor. sin amor. Amém? Amén. A igreja La iglesia só se submete solo se somete e obedece a y Cristo obedece a Cristo plenamente plenamente porque ama a Cristo. porque ama a Cristo. Amém? Amén. Então, é uma Então, faceta de amor Es una faceta de amor que Paulo está colocando em Efésios. que Pablo está colocando en Efesios. Quando nos amamos, Cuando nos amamos, nós respeitamos, nos respetamos, tratamos com honra. tratamos con honra. É a mesma palavra que respeito Es la misma palabra que respeto e submissão y sumisión é honrar. es É a honrar. mesma La palavra. misma palabra. Capítulo 6 de Efésios Capítulo 6 de Efesios diz: filhos, dice: hijos, honra os pais. honren a los Aquela padres. mesma palavra. La misma palabra, Honrar honrar, é traduzido obedecer he traducido obedecer e é traduzido submeter. y a sumisión. Então, a mulher se submeter ao marido Entonces la mujer se somete al marido é tratar ele com honra. y tratar él con honra. Você só honra de verdade algo ou alguém Solamente honras a alguien de verdad porque você mostra amor pela porque pessoa. muestras amor a la persona. Senão não vamos conseguir honrar. Si no, no vamos a conseguir Deus honrarlos. diz: esse povo me honra com a boca, Dios dice: "Hey, este pueblo me honra con la mas o boca. coração não Para el está corazón, longe. para el corazón está lejos. Você não consegue honrar Ustedes no consiguen honrar se não for si no por fuera amor. por amor. Então, Entonces, eu trago para a base, yo traigo para la base profundamente, o profundamente relacionamento entre homem e mulher, la relación entre hombre y mujer, mulher e homem, mujer y hombre, Cristo e a igreja, Cristo y la a iglesia, igreja e Cristo, la iglesia y Cristo, noivo e noiva, novio y novia. tem que ter amor Tiene que haber amor para com os dois lados. de los dos lados. O homem também precisa honrar a sua esposa. El hombre también necesita honrar a su esposa. Pedro fala isso, Pedro dice que eso, trata a sua mulher que trates a tu com mujer honra, con honra, porque ela é o vaso mais frágil. porque es un vaso más frágil. Então, às vezes a gente perde o sentido A desse veces, respeito, a veces perdimos el sentido de submissão. de sumisión. Achamos que é apenas obedecer uma ordem, Creemos instrução. que solo obedece una orden. Se meu coração Si mi corazón, não há amor, si no hay amor, eu dificilmente vou me submeter. yo difícilmente voy a someterme. Então, para nos ajudar, Entonces, para ayudar, mude um pouquinho Cambia um pouco o canal. el canal. Começa a ver o seu marido Comienza a ver tu marido como alguém carente de amor. como alguien con necesidad de amor. Ame. Ámelo. Vê sua esposa Ve a su como esposa alguém precisando ser amada.
como alguien que necesita ser amada. Ame-a. Ámela E nós vamos cumprir com a palavra de y vamos a Deus. cumplir con la palabra de A Dios. Bíblia diz: ame-nos. La Biblia dice que Unos se a los amen otros. unos a los otros. Esse é o maior Es el mayor mandamento. mandamiento. Esse é o novo mandamento. Es el nuevo mandamiento. Ame uns aos outros. Ámense unos a los Se nós otros. nos amamos de Si nos verdade, amamos de verdad, como Cristo nos ama, como Cristo nos ama, nós cumprimos tudo. cumplimos todo. Você vai se submeter, Te vas a você someter, vai tratar com respeito, vas a tratar con você respeto, vai suprir sua vas a esposa suplir a tu esposa quando amamos. cuando amamos. Esse amor Ese es el amor, é amor incondicional. amor incondicional, O amor é sobrenatural. el amor sobrenatural, É amor de Deus. amor de Dios. Não é amor humano. No es amor humano. Amor humano é limitado. Amor humano es limitado. Então nós vamos para Entonces, 1 Coríntios 13. vamos a 1 Corintios Ele 3, faz uma lista hace una lista do que é amor de incondicional. lo que es amor incondicional. E eu vou pincelar uma ou duas Y coisas yo voy a tocar una o dos características características desse amor de ese amor incondicional. incondicional. Eu sei que vai pegar nós todos aqui. Yo sé que nos va a tocar un poco a todos Ele aquí. diz: o amor é paciente, El amor es paciente, ele é longânimo, longânimo, dura longe, dura muito muito. tempo, não se orgulha, no tiene orgullo, não se alegra com injustiça. no se alegra con la injusticia. Mas eu quero pegar uma característica. Mas yo quiero tomar una Ele característica. diz que o amor incondicional Él dice que el amor incondicional não se irrita, no se irrita, não se ira facilmente. no tiene ira fácilmente. Aí que está o negócio. Aí que está o negócio. Ahí que está el detalle, É o amor de Deus. el amor de Dios. Então, quando construímos o nosso Quando construímos- relacionamento Cuando construimos nuestra como relación casal, como un matrimonio, o fundamento é o amor. la cimentación es el amor. Eu tenho que ver qual tipo de amor. Tenemos que ver cuál tipo de amor. Todos os casamentos a gente começa com Todos los amor. matrimonios comienzan Estamos se con amando, mucho amor, apaixonados. con mucha Aí pasión, fazem votos y hace votos de amar um ao outro. de amarse Aí quando mutuamente. vem as pressões, Y cuando vienen las a presiones, gente diz: o amor acabou. el amor acabó. Mas esse Mas amor de 1 Coríntios, esse amor de 1 o versículo Coríntios seguinte diz dice que o amor nunca acaba. que el amor nunca acaba. Por que amor acaba? ¿Cómo que el amor acaba? Porque é humano. Porque es humano. O amor humano acaba. Tá gravando aí? O amor humano acaba. El amor humano acaba. Porque ele se irrita, Porque él se irrita, se ira, se ira, se ofende se ofende e acaba. y acaba. Começa a acontecer um monte de Comienza desonra, a suceder mucha deshonra, monte de desrespeito, desrespeto, monte de rebelião. rebelión. E isso tudo faz o amor humano acabar. Y eso que hace que el amor humano acabe. E aí começa a ter só briga, Y comienza a haber mucha lucha, só desentendimento, mucho desentendimento. E aí desrespeito. y hay falta de respeto. Não respeita um ao outro, No se respetan mutuamente, não tem mais honra. no hay más honra, É o amor humano. es amor humano Ele acaba. y acaba. E você já descobriu Y ya descubriste que o amor humano que el amor humano todos nós temos. todo el mundo tiene aquí. Deus nos criou Dios nos crió e na nossa humanidade y nuestra humanidad nós temos esse amor humano. tenemos ese amor humano. Mas em Cristo Jesus, Mas en Cristo Jesús, uma nova criatura una nueva criatura foi constituída fue constituida no nosso espírito, en nuestro espíritu, que não é o amor humano, que no es el amor humano, tem o amor de Deus, es un amor de Dios, porque tem a natureza divina. porque tiene la naturaleza O divina. nosso problema, Nuestro problema, a gente sabe tudo isso, que sabemos todo mas eso, a gente continua vivendo pero si continuamos viviendo pelo humano, humanamente, com a carne, con la carne, em vez com a natureza divina. en lugar que con la naturaleza divina, No nosso coração en nuestro corazón, já tem o caráter de Deus, nuestro corazón ya tiene el carácter já de tem a Dios, imagem de ya Deus, tiene la imagen de Dios, já tem o amor incondicional de Deus, el amor incondicional incondicional de Deus dentro de nós. dentro de nosotros. Eu preciso aprender a acessar isso Yo solo necesito aprender a accesar e viver isso E dentro da viver minha isso. casa, dentro de mi casa, dentro do meu casamento. dentro de mi matrimonio. Se há um lugar Si hay un lugar que eu mais preciso demonstrar isso, que yo necesito demostrar é más no eso, casamento es mi matrimonio e na família. y en la familia.
Como a Dorilene falou, como a Dorinel falou, na medida que eu pratico isso em casa, a medida que eu vou practicando, eu vou vencer em todos os outros lugares. em casa vou a ganhar em todos os lugares, Então, fora de casa. o amor humano se irrita facilmente, El amor humano se irrita fácilmente, se ira facilmente. tiene ira fácilmente, Tanto o homem tanto el hombre quanto a mulher. como la mujer. Nós dois nos irritamos, Los dos se irritan, nós nos iramos. nos tenemos ira. Alguns de nós Algunos de nosotros temos, Tenemos. por temperamento, un temperamento mais facilidade con más facilidad de não se irritar tão de, rapidamente. de nos irritar, no irritarse fácilmente, Mas isso é temperamento humano. más ese temperamento humano. Outros, pelo temperamento, Otros, por el temperamento, se irrita bem fácil, se irritan muy fácilmente, se ira muito fácil. tienen ira fácilmente. E ainda com a estrutura emocional que temos herdados, Y a eso vas a sumarle toda la estructura emocional que tenemos, que herdamos dos nossos pais, que heredamos de nuestra familia, da de nossa nuestros padres, família onde nascemos, del medio ambiente que nacimos, junta com temperamento, junta con nuestro temperamento. alguns se ira fácil Algunos tienen ira fácil e outros não tão y facilmente. otros no fácilmente, Mas continua sendo o amor humano. mas continúan siendo amor humano. Então, ele, Entonces él, dependendo da situação, dependiendo de la situación, ele já se irrita, él ya tiene ira, já fala, ya dice, já xinga, ya me me ofende, desrespeita, ya me falta me respeto, desonra me deshonra e já vira a cara. y ya se da vuelta la cara. A gente no Brasil En Brasil, dizemos que ele é pavio curto. que él dice que tiene un cerillo muy corto. Né? Alguém tem pavio curto aqui? Alguien de aquí tiene un temperamento muy corto aquí. Então, tem pavio curto. Né? Acendeu e já foi. Prende el cerillo, luego Outros otros têm pavio longo. tienen más temperamento, con más control. Alguém tem pavio mais longo? Alguien tiene así más control. Você tem que ficar cutucando. Tienes que estar irritando, Até o negócio acender. hasta que él tome ira. Pois é. Puede ser. O que Entonces, eu aprendi, lo que yo aprendí, eu por temperamento, el temperamento, eu tenho esse pavio longo. yo tengo más control. Então eu achava que eu sou paciente, Entonces yo creía que era paciente. eu sou longânimo, Yo tengo mucho eu tenho control, autocontrole, autocontrol. mas eu descobri Pero yo descubrí que isso é humano. que eso es humano. Vai chegar um momento Va a llegar un momento que vai fugir. que va a explodir. E ela tem um pavio curto. Y ella se irrita más fácilmente. Então, dependendo da situação da pressão, Dependiendo de la presión, já sobe a temperatura. ya sube la É temperatura. rapidinho. Es muy rápido. E então ela que é ruim, Entonces ella que es mala, ela toda hora está explodindo. toda la hora está Eu que sou explodiendo. bonzinho. Yo que soy buena E a gente. gente passa isso para os filhos. Y pasa eso para los Os filhos hijos. acham que papai é muito bom. Dicen, el papá es muy buena gente. A mamãe não. La mamá no. A mamãe, cuidado. Cuidado con Você ella. chega perto, o negócio. Si llegas junto, O papai, no, papá es tranquilo. os dois estão errados. Los dos están mal. Porque não é amor humano, Porque não é amor condicional. Não é É amor humano. Es amor humano. É só questão de tempo. Es solo el tiempo. Os dois pavios explodem do mesmo jeito. Los dos explotan de la misma manera. Só que o amor incondicional, Solo que el amor condicional, ele é paciente, él es paciente, e paciente, paciente, e paciente, y paciente, e paciente, y paciente. e não explode, Y no responde. não tem pavio. No tienen. Pois é, Não né? tem Tem pavio. essa expressão em espanhol. E se Deus diz que eu, marido, devo amar minha esposa Y si Dios dice que yo tengo que amar a mi esposa, como Ele me ama, como Él me ama, o negócio fica ruim, né? entonces se pone un poco Porque difícil. no amor dele Porque el amor de Él é paciente, es paciente, é paciente, es é paciente, 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 suporta, soporta, tudo crê todo cree e continua, y continúa. independentemente do Independientemente meu de mi comportamento. comportamiento. Na velha aliança, En el Antiguo Testamento não é tão paciente. no es tan paciente. Isso é na velha aliança. Ese es el Antiguo Testamento. Deus vai Dios esperando, va esperando, vai dando um tempo, va dando un tiempo, pavio longo, con mucho
tiempo, mas daqui a pouco pega no canto, pero después pega na esquina. te castiga más adelante. Aí vem juízo, Ahí viene el juicio e quebra o pescoço. y te corta el pescuezo. No Velho Testamento, En el Antiguo na Testamento, Velha Aliança. en la Antigua Alianza. Na Nova Aliança, En la Nueva Alianza, Deus já fez tudo isso em Jesus. Dios hizo todo eso en Jesús. Ele já pegou o pescoço de Jesus, Ya agarró el pescuezo de Jesús. já destruiu tudo, Ya hizo já todo. pisou Ya nele, pisó. e esmagou ele na Ya lo cruz, golpeó en la cruz. derramou a ira sobre Derramó ele. la ira A sobre él. Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz Y el castigo que nos trae la paz estava sobre ele. estaba sobre él. Então ele já esgotou a ira de Deus Y entonces ya agotó la ira de Dios em Cristo Jesus. en Cristo Então, Jesús. quando eu estou agora em Cristo Jesus, Cuando estoy en Cristo, não há mais condenação, no hay más condenación, não há mais acusação, no hay más acusación, não há mais ira sobre no hay mim. más ira sobre mí. Eu sou perdoado Yo soy perdonado dos pecados de passados, de los pecados pasados, presentes e os presentes futuros. y futuros. E eu vou pecar, Yo voy a pecar, mas Deus já me perdoou em Cristo. pero Dios ya me perdonó en Mas esse Cristo. não é o assunto que vamos falar hoje. Mas no es el asunto de hoy. O que eu quero dizer com isso? Lo que quiero decir con esto, Esse amor ese amor que é demonstrado em Cristo que es Jesus demostrado en Cristo Jesús, é o amor que Deus colocou em nós. es el amor que Dios colocó en nosotros. Agora, eu preciso acreditar Es solo yo creer que eu tenho esse amor. que tengo ese amor. E eu posso dar esse amor Yo puedo dar ese amor para meu esposo, para mi esposo, para minha esposa. para mi esposa. Você pode virar para o seu cônjuge Pueden verse mutuamente. e dizer: eu posso te dar esse amor, Yo te puedo dar ese amor porque Deus já colocou esse amor em mim. porque Dios ya colocó ese amor en mí. Oh, glória! Só que Solo que a gente crê, creemos, a gente declara, declaramos a gente vai provar. y va a probar. Na prova, En la prueba eu vou falhar, yo voy a fallar, mas quando falho, mas cuando fallo, se eu confessar meu pecado, si confieso mi pecado, Ele é fiel e justo Él es fiel y justo para me perdoar para me perdonar e me purificar y me purificar de toda injustiça. de toda injusticia. Então a gente vai praticando Entonces isso, vamos practicando, despindo do velho, despindo-se do velho despidiéndose de lo e viejo se revestindo do y se novo. revistiendo de lo É um nuevo. processo. Es un proceso. Nós não vamos amar-nos 100% incondicionalmente. No vamos a amarnos 100% Nós não incondicionalmente. chegamos lá ainda, Todavía no llegamos ahí, mas nós vamos melhorando. pero vamos mejorando. Diga para a pessoa ao seu lado: eu vou melhorar. Diga para su cónyuge, voy a mejorar. Nós vamos melhorando Estamos mejorando. com a graça de Con la Deus, gracia de Dios, com a ação do Espírito con la Santo. acción del Espíritu Isso Santo. é a ação do Espírito Santo Eso es acción del Espíritu Santo no nosso coração. en nuestro corazón. E esse é o fundamento do casamento. Esa es la fundación del casamiento, del Amor. matrimonio. Amor. Amor, amor. Amar a sua esposa Amar a su esposa como Cristo ama a igreja. como Cristo ama a la E iglesia. a igreja se submeter a Cristo. Y la iglesia someterse a Cristo. Assim a mulher ao seu Así a esposo. mujer a su esposo. Só que essa submissão, Solo que esa sumisión, estou fazendo um sumário e já vamos estoy haciendo terminar. un resumen, Essa submissão esa sumisión é honra, es honra, obediência, obediencia, respeito, respeto. mas tem como Mas um hay como, fundamento. no hay como sin tener una Não, base. tem como fundamento. Não Tem tem o como. fundamento. Como, O fundamento disso como la base de eso é o amor. es el amor, es el amor, É o amor incondicional. el amor incondicional. Então, tanto o homem Tanto el hombre quanto a mulher como la mujer. precisamos de amar Necesitamos amar uns aos outros. unos a los otros. Amar, Amar, paciente, paciente, não se irrita, no se irrita, não se aborrece, no se molesta, não se ira, no tiene ira, tudo suporta. todo soporta. Então, se você tem dificuldade Y si com tienes isso, dificultad con eso, não tem problema. no hay problema. Não se envergonha. No tengas vergüenza. Busca o Espírito Santo. Busca en el Espíritu Santo, Ele vai te ajudar. Él va a te ayudar. Ele vai te mostrar por que você tem essa dificuldade. Te va a mostrar por qué tienes esa dificultad. Onde está o problema? ¿Dónde está el problema? Onde está engatado? ¿Dónde está localizado? Pode estar nas suas emoções, Puede estar en tus emociones, que foram feridas. que fueron heridas. Pessoas feridas Personas heridas ferem as outras. hieren otras personas. Pessoas amadas Personas amadas amam os outros. aman a los otros. Quando você ama sua esposa, Cuando amas a tu esposa, ela vai te amar de volta. ella te va a amar de Quando regreso. você ama o teu marido, Cuando amas a tu marido, ele vai te amar de volta. él te va a corresponder. Nós amamos Nos amamos porque somos amados. porque somos amados. Então, se a mulher está
sendo amada, entonces si la mujer está siendo amada, ela vai amar o marido, ella va a te amar, vai honrá-lo, va a honrarte, vai respeitá-lo, respetarte, vai se submeter, someterse, vai caminhar ao seu lado, va a caminar a tu lado, vai ser va auxiliador. a ser auxiliar. Se o homem está sendo muito amado, Si el hombre está siendo muy amado, preencher essa lacuna do amor. si la está llenando de amor, A esposa está amando, la esposa está amando Incondicionalmente. incondicionalmente, ele toma a frente, él va a frente, ele traz direção, él trae dirección, ele cobre a esposa, él cubre a la ele esposa, santifica a esposa. santifica a la esposa. Tá vendo? As duas coisas acontecem, Las dos cosas suceden. motivado por amor. Motivar por amor. Por isso que a gente fala que Por eso decimos nós nos amamos. que nos A amamos. gente fala isso. Decimos eso. O problema é, El problema es, será que amamos de verdade? ¿será que realmente nos amamos? Na prática, En la práctica, a gente se ama nos amamos com amor humano, con amor humano, mas Deus está nos levando mas Dios nos está llevando para outro nível. para otro nivel. Nós não somos só humanos, No solo somos humanos, somos seres espirituais somos seres que espirituales têm alma que tenemos alma e vivem num corpo. que vive en un cuerpo. Temos En a un cuerpo. semelhança de Cristo Tenemos la Jesus. semejanza de Cristo Jesús. Nós podemos amar Nos podemos amar como Deus ama. como Dios ama. E isso fará toda a Y diferença eso hace toda la diferencia no nosso lar, en nuestro hogar, no nosso casamento. en nuestro matrimonio. Ame a tua esposa, Ama a tu esposa, ame teu marido, ama a tu marido, ame teus filhos, ama a tus hijos, como Cristo nos como ama. Cristo nos amó. Amém. Amén. E se vem a ira, Y si viene la ira, é só saber es solo saber que é pavio curto que tiene poco temperamento, ou temperamento pavio corto, longo. o temperamento muy largo. Não tem nada a ver com amor, No tiene nada que ver con el amor. não tem nada a ver com paciência. No tiene nada que ver con É uma paciencia. mentira. Nada, es una mentira. Porque eu achava que eu era paciente, Yo creía que era paciente. mas quando a coisa ficava difícil, Cuando se ponía difícil la situación, e aí eu saía da minha paciência, yo salía de mi paciencia. todo mundo fugia. Todo el mundo corría. Os filhos ficavam, meu Los, Deus do céu. los hijos salían corriendo. A mulher ficava com medo. La mujer que se ponía con Eu miedo. tenho medo de você. Yo tengo miedo de ti. O que você pode fazer? Lo que puedes hacer. Então, como que é? Então eu sou paciente. ¿Cómo que entonces soy paciente? Se a paciência acaba, Si la paciencia acaba e aí ela fica com medo de y mim, ella se pone con miedo, eu não sou melhor que entonces ela. no soy mejor que ella. Ela não é melhor que eu. Ella no es mejor que yo. Nós dois precisamos amar incondicionalmente. Necesitamos amarnos incondicionalmente. Então, não constrói o relacionamento No construyes una relación no amor humano. en el amor humano. Vai ter problema, Va a haber problemas, vai falhar, va a fallar, vai acabar, va a acabar, vai irritar, va a irritarse, vai se irar, va a tener ira, vai desrespeitar, va a desrespectar, vai desonrar. va a deshonrar. Mas quando a gente construi Más cuando o construimos casamento el matrimonio sobre o amor divino, sobre el amor divino, supera todas as coisas. supera todas las cosas. No vale, En el valle, na montanha, en la montaña, nas trevas, en las tinieblas, na luz, en la luz, na cidade, en la ciudad, no campo, en el campo, com pouco, con poco, com muito, con mucho, nós superamos, nos superamos, nós vencemos, vencemos, nós cremos, creemos, nós continuamos, continuamos, não somos derrotados. no somos derrotados. Ontem falei para os homens Ayer hablé con los hombres que quando construímos sobre o fundamento que verdadeiro, cuando construimos sobre una cimentación a verdadera, casa nunca vai cair. la casa nunca va a caer. Vem terremoto, Viene terremoto, vem chuva forte, lluvia fuerte, vem ventos, vientos, mas a casa permanece. mas la casa permanece. Mas se construir sobre areia, Mas si construimos sobre vem arena, os mesmos tempos difíceis en los mismos tiempos e a difíciles, casa vai ruir. la casa va a caer. Pode demorar, Puede tardarse, mas vai ruir. mas va a caerse. Mas Deus quer casas Mas Dios quiere casas que permanecem. que permanecen. Tua casa vai Y permanecer. tu casa va a permanecer. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén.